Oi, pessoal. Então, de forma bem objetiva e com o intuito de nós aprendermos, então, a próxima teoria, nós saímos, então, da administração científica de Taylor e Ford e passamos para a escola clássica, né, de Jules Henry Fayol, ou simplesmente Fayol, tá? Fayol foi um estudioso que, enquanto Taylor e outros pesquisadores, inclusive o próprio Ford, logo em seguida, desenvolviam todo o estudo em cima da administração científica, ele rapidamente estudava e lançava por toda a Europa a própria administração científica, tá? O que ele diz? Na percepção de Taylor, a empresa, ela tem que estar fundamentada no todo, é como o nosso corpo humano, tá? Fazendo uma analogia como o nosso corpo. O que ele queria com isso? Ele dizia o seguinte, que para se obter maior eficiência e eficácia dentro de uma organização, todas as partes precisam estar envolvidas. Então é como quando a gente pensa no nosso corpo. Não existe circulação de sangue sem o bombeamento do coração e não existe o bombeamento do coração sem a inspiração do ar e a expiração do monóxido de carbono. Enfim, todos os processos, uma parte depende do todo, tá? A preocupação com a estrutura constituiu uma substancial ampliação do estudo da TGA. Por que isso? Porque a gente saiu só daquela parte focada só no chão de fábrica, só na produtividade pura, tá? A gente sabe muito bem hoje em dia, principalmente, que para te ter uma maior produtividade, tu tem que estar com todos os outros setores alinhados, senão não se atinge uma eficiência total. Então, a teoria clássica, ela vem e faz toda essa desestruturação, digamos assim, sai-se só do enfoque de produção e começa a se enxergar o todo. Aqui essa parte dos slides só diz um pouquinho da vida pessoal de Fayol, o primeiro livro, a empresa onde ele trabalhou, tá? E aqui a gente começa a ver um pouquinho mais focado, então. ênfase dele nas estruturas, o enfoque na gerência, ênfase chão de fábrica, enfoque produção era científica. Ó, volta lá. A ênfase da clássica é a estrutura e o enfoque é a gerência. A científica, a ênfase era o chão de fábricas e a produção, tá? Ele partia, então, do pressuposto que uma empresa tem que ser dividida em 6 grupos, que são fundamentados em funções técnicas, que é a produção de bens ou serviços da empresa. Então, eu preciso compreender as funções da existência da minha empresa, e essas funções estão fundamentadas primeiramente nas técnicas, ou seja, que tipo de serviço eu vou prestar para o mercado, vou oferecer para o mercado, tá? A segunda são as funções comerciais, compra, venda e permutação. Então, da onde eu sei o produto que vou produzir, é a primeira. A segunda, de quem é o fornecedor que eu vou comprar, quem é o meu cliente, que trocas eu posso fazer. A terceira são as funções financeiras, ou seja, quem serão meus investidores, de onde eu posso, inclusive, conseguir capital. A quarta, as funções de segurança, que são de proteção e preservação dos bens e das pessoas, ele começou a ver isso. Entra-se nesse momento as funções contábeis, então um controle maior do patrimônio, e também as funções administrativas, onde se envolve a integração de cúpula das outras 5 funções, ou seja, nós fechamos o ciclo das 6 funções básicas da empresa com a principal delas, que é a administração, que faz todo o processo de controle, planejamento e orientação. Segundo Fayol, ele falava que prever significa visualizar o futuro, traçar o programa de ação. Isso aqui não significa que eu tenho como saber tudo que pode ocorrer, mas quando eu faço uma análise de cenário, por exemplo, ou seja, do momento que você está vivendo, do meio em que a empresa está inserida, inclusive, eu consigo traçar possíveis problemas que podem ocorrer e rapidamente ter um diagnóstico, um plano B, um plano C, como a gente fala dentro da administração. Ele falava quanto a organizar, que é constituir o duplo organismo material e social da empresa. O que significa? Ter tudo sob controle, né? Sob controle. Ou seja,
Tudo organizado, cada setor com as suas tarefas, seus desenhos de cargos e salários, inclusive. Falava sobre o comandar, que é dirigir e orientar as pessoas, o coordenar, sempre voltado para o ligar, harmonizar, fazer com que as pessoas sigam na mesma direção, e o controlar, que é verificar para que tudo ocorra de acordo com aquilo que se quer seguir, que se quer objetivar, tá? Esses aqui acabaram sendo os princípios da administração, tá, gente? A gente usa até hoje. Essa figura mostra um pouquinho sobre o nosso sistema humano. Utilizo ela para que vocês lembrem sempre que teoria clássica fundamentada no todo, tá? Em toda a sua estrutura. Então, aqui esse slide ele é bem explicativo, ó. Tanto o diretor até o encarregado, cada qual no seu nível, desempenhando suas atividades, devem trabalhar com previsão, organização, comando, coordenação e controle como atividades administrativas essenciais, ou seja, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, tá? A função administrativa não se concentra exclusivamente no topo da organização. Fayol dizia que ela devia ser distribuída proporcionalmente entre todos os níveis hierárquicos, tá? E isso é muito importante para que se ocorra e se constitua no dia a dia de uma empresa, porque senão fica muito segregada, né, as funções, e isso acaba gerando até um clima de autoritarismo dentro da empresa, ou de estafa, fadiga, porque alguns terão mais funções e outros menos. Então, ser distribuído proporcionalmente proporciona literalmente que todos possam trabalhar de acordo com a sua função, tendo visões amplas do todo da empresa, mas conseguindo trabalhar de forma eficiente e eficaz, tá? Ele considera 2 tipos de organização, então a organização como entidade social e qualquer empreendimento humano moldado intencionalmente para atingir determinados objetivos. Então, a organização como entidade social, aquela que possui CNPJ, que está toda dentro dos processos legais, e qualquer empreendimento humano moldado para atingir determinados objetivos, significa inclusive as pessoas que trabalham informalmente, tá? Tanto é que aqui a gente divide, ó, e coloca a organização formal. Então, a primeira que a prof falou para vocês, e a informal, que inclusive envolve também as amizades, os grupos informais e os próprios relacionamentos, tá? Vem os princípios de Fayol, e eles são maleáveis e se adaptam às circunstâncias, tempo ou lugar. E aqui ele vai declarando um por um deles, né? Divisão do trabalho, ou seja, com maior especialização, como o próprio Ford já colocava e Taylor também, a autoridade e responsabilidade. Então, ele dizia que se devia ter alguém para dar ordens e outros que deveriam ser obedecidos, né? Deveriam obedecer, aliás. Falava ainda sobre a disciplina, ou seja, a obediência, a questão de comportamento, que a gente trabalha até hoje, a unidade de comando, então a autoridade única, o líder, gerente, diretor, proprietário, unidade de direção, uma cabeça e um plano para cada grupo com o mesmo objetivo, ou seja, aqui começa a surgir os supervisores, os encarregados. Vem a parte de subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais, ou seja, submeto o meu interesse individual ao interesse geral da empresa, tá? A remuneração que deveria ser justa e garantida, para quê? Porque aqui continuava o processo de motivação. A centralização, que é a concentração da autoridade de novo. Cadeia escalar, que significa a linha de autoridade do nível mais alto para o mais baixo, ou seja, manda o de cima, vão obedecendo de acordo com os níveis até chegar ao chão de fábrica. A ordem material e humana, um lugar para cada coisa. Trabalhava justamente com a equidade, então justiça igual a lealdade. A estabilidade, porque isso promovia a motivação. Iniciativa, que era visualizar um plano e assegurar seu sucesso. E o espírito de equipe, que é trabalhar com harmonia e união. Ele começou a trabalhar todos esses princípios e foi fazendo com que a empresa começasse a ganhar uma nova nuance no meio administrativo, tá? A gente continua no próximo vídeo. Até já!